Conexão Brasília, Nova Manhã. Diego Amorim chegando com a gente hoje com um convidado no estúdio em Brasília. Bom dia, Diego. Bom dia, Michele, bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia quem nos acompanha pela Nova Brasil em todo o país. Pois é, a gente recebe hoje aqui nos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília o porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos, o Luque Ortega, a quem eu agradeço a presença. Bom dia, Luque, seja bem-vindo à Nova Brasil. Muito bom dia, Diego, bom dia, Michele, Ana e toda a equipe de Nova Brasil. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A alegria é nossa, Luque. Vamos começar a nossa conversa. O Brasil e os Estados Unidos sempre tiveram, historicamente, boas relações. No governo anterior, no governo de Jair Bolsonaro, a gente teve um alinhamento muito forte, digamos assim, do ponto de vista ideológico. O presidente Bolsonaro fazia questão de marcar isso, né, de dizer isso, junto com, a época também, o presidente americano Donald Trump. A coisa mudou um pouquinho, o cenário mudou. Como que o senhor avalia hoje a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, Luque? Bem, é uma relação muito sólida, uma relação muito madura e uma relação que tem como a base realmente a relação entre o povo do Brasil e o povo dos Estados Unidos. Então eu acho que é uma relação que vai muito além de simplesmente a relação entre presidentes ou os próprios governos. Eu acho que se pode notar realmente a profundidade dessa relação através, por exemplo, do comércio bilateral que a gente tem com o Brasil. Pensando, por exemplo, no investimento direto estrangeiro dos Estados Unidos, a economia brasileira, estamos falando de mais de R$1 trilhão. Então, se nota realmente... reais, R$1 trilhão. Isso, Então, é uma área onde a gente está trabalhando muito para criar emprego e oportunidade para o povo nos dois países. E também a gente tem muito valores compartilhados entre os dois países, especialmente os valores democráticos e o respeito para os direitos humanos dos cidadãos. Então, eu acho que a gente tem uma relação muito boa. Estamos sempre trabalhando para aprofundar essa relação e criar novas oportunidades. Michele. Bom, falando em relações, a gente falou muito sobre a Venezuela nos últimos tempos aqui, em razão, inclusive, das declarações do atual presidente Lula. Queria a sua opinião, a sua visão, né, e a visão da Embaixada dos Estados Unidos. Afinal, a Venezuela é uma democracia, Luque? Na nossa visão, nas condições atuais da Venezuela, onde faltam, por exemplo, as eleições justas e livres, onde o povo venezuelano não tem uma capacidade de expressar a sua voz através da democracia, a gente não ia chegar a essa conclusão de chamar ele uma democracia. Mas eu acho que o que a gente notou, por exemplo, recentemente, os esforços do Brasil, dos parceiros europeus, por exemplo, de influenciar o governo na Venezuela para a realização das eleições justas e livres, a restauração da democracia, é algo que a gente concorda muito e coincide muito com o Brasil, a necessidade dessa restauração da democracia lá e especialmente de chegar a resoluções lideradas pelo povo venezuelano, desculpa. 7h11 agora, a gente está ao vivo com o Luque Ortega, porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos aqui na Nova Brasil FM. Luque, a guerra na Ucrânia ela vai se arrastando, né? A gente já passou por diversas fases dessa guerra que está em curso ainda. Como os Estados Unidos veem o atual momento da guerra? O senhor vislumbra alguma solução no curto prazo para esse conflito? Bem, eu acho que primeiro é importante lembrar que esse conflito realmente é a invasão da Rússia à Ucrânia. Nos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos está seguramente apoiando ao povo ucraniano. Acho que todos os países, todas as pessoas do mundo, na realidade, têm sentido os impactos terríveis dessa invasão da Rússia. O que é importante, eu acho, quando a gente pensa numa resolução dessa invasão, realmente tem que ser algo que é decidido pelos próprios ucranianos. Nada pode acontecer lá sem a participação do povo ucraniano. E o que a gente queria ver, eu acho que o que o Brasil queria ver e a comunidade internacional queria ver é um país que é justo, um paz que também vai durar
E um país que respeita também os princípios da Carta da ONU, especialmente a soberania do território e a soberania dos países. Michele? Então, seguimos aqui então conversando com o representante, né, o porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. E agora eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da relação dos brasileiros, como é que está a procura? A gente sabe que teve aí uma explosão de procura por vistos americanos, principalmente agora nesse período pós-pandemia. Já retomou o fluxo? Ainda há muita espera para quem pretende tirar o visto, Luque? É uma pergunta super importante. Eu sei que para muitos brasileiros essa é uma questão extremamente importante e, na realidade, estamos trabalhando para atender uma demanda histórica que está batendo todos os recordes para vistos. A gente está esperando mais ou menos uma emissão de 1.200.000 vistos este ano, mais que qualquer outro momento na história, e estamos tomando várias ações, não só na embaixada, mas nos consulados em todo o Brasil, para atender esta demanda. Por exemplo, especialmente quando estamos falando dos vistos que alguém está solicitando pela primeira vez, a primeira visita, por exemplo, aos Estados Unidos para turismo, a gente sabe que tinha uma espera, um tempo de espera muito grande para estes vistos, e estamos trabalhando para cortar este tempo. A gente recentemente cortou este tempo de espera pela metade. Então, faz alguns meses, demorou uns 500, 600 dias para conseguir este primeiro visto. E a gente conseguiu cortar isso na metade. E estamos também tomando várias ações para flexibilizar, agilizar o processo para outros tipos de visto. Então, por exemplo, para quem já teve um visto válido e que venceu, a gente flexibilizou este processo para poder renovar ele muito mais rapidamente. A gente também deu a prioridade para os estudantes brasileiros que estão voltando para os Estados Unidos para continuar os estudos deles. São mais ou menos 15.000 brasileiros estudando lá nos Estados Unidos. Então a gente deu também a prioridade para eles, para que eles possam continuar seus estudos. Então eu acho que a gente, recentemente, o mês passado, por exemplo, a gente liberou mais de 200.000 vagas de entrevista para o visto, e a gente está tentando frequentemente liberar mais vagas e realmente diminuir este tempo de espera o máximo possível. Luque, se repete esse número para a gente, a expectativa para esse ano é de quantos vistos? Esse número histórico? 1.200.000 vistos. E nunca antes na história essa quantidade de vistos foi liberada em um único ano. Isso, realmente uma demanda histórica, então a gente está tomando essas ações importantes para poder atender essa demanda. Só para o serviço para o nosso ouvinte da Nova Brasil, hoje onde que a pessoa consegue tirar o visto no Brasil? Bem, pode tirar o visto na embaixada e também nos consulados aqui no Brasil. Então estamos falando de São Paulo, de Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. E Porto Alegre. E aqui em Brasília, claro. Recentemente lá em casa a gente renovou. Fez a renovação do visto, e eu digo a vocês que durou dias, coisa de 3 dias já estava pronta a renovação do visto. Foi uma coisa super simples e rápida. O primeiro visto está levando em média quanto tempo, Lu? Essa depende muito do consulado, então eu acho que nem vale muito para eu dizer exatamente quantos dias que vai demorar, mas eu acho que o exemplo que você deu, Diego, é muito importante, porque muita gente imagina que eles têm que ficar nessa fila esperando quando está só tentando renovar o visto. Tá. E como você falou, a gente agilizou muito este processo para fazer muito mais rápido essa renovação. Está muito virtual o processo, né? Está muito digitalizado. Muitas vezes. Exatamente. 7h16, nós estamos conversando com Luque Ortega, porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ao vivo aqui na Nova Brasil FM. Michele. É isso. Bom, Brasil está em campo agora, 0-0 contra a Jamaica. Você gosta de futebol, Luque? Sofreu aí com os Estados Unidos? Os Estados Unidos passaram na Copa Feminina aí um sufoquinho, hein? Para passar para a próxima rodada. Como é que é? Você, como morador do Brasil, é fã de futebol ou não muito?
Eu adoro o futebol. Acho que estamos chegando às perguntas mais difíceis dessa entrevista, né? Então, foi super complicado esse jogo da seleção norte-americana. Estou feliz que a gente passou para a próxima fase. Estou super nervoso para o Brasil também. O meu sonho seria de ver um final Brasil-Estados Unidos, ou nem sei onde estamos na tábua, onde é que eles... Se isso é possível, né? Isso, se for possível, eu acho que seria fantástico. Mas o que é bom, na minha opinião, é que mesmo com a dificuldade que a gente tentou em passar para a próxima fase, eu acho que mostra também que a competitividade da futebol feminino está só aumentando, não tem mais uma dominância norte-americana nisso. Eu acho que muito bom pelo mundo e pelo esporte. Então, estou super fã e super feliz em ver essa Copa. É isso aí, a gente tem propriedade, né, Diego? O Brasil masculino, que é tão também assim, nossa, foi, né, por muito tempo uma das melhores seleções e ainda figura ali. E no feminino, justamente, é os Estados Unidos, que acho que é tetracampeã, se eu não me engano, das Copas, não é isso? Eu acredito que sim, eu devia saber isso imediatamente, mas nunca tive o prazer de gritar, é tetra, mas em algum momento vou. Boa. Muito bom. Deixa eu voltar para um assunto aqui mais pesado, digamos assim, Luque, mas para a gente caminhar para o fim da nossa entrevista, o nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse recentemente que aquele suposto espião russo que se passava por um brasileiro nos Estados Unidos não vai ser extraditado e permanecerá, por enquanto, preso, detido aqui no Brasil. Os Estados Unidos concordam com essa decisão? Como está a tratativa com o governo brasileiro em relação ao Sergei Cherkasov? Espero que eu tenha dito certo. Bem, Diego, primeiro eu preciso te dizer que a gente tem uma política interna do Departamento de Estado que a gente não pode fazer comentários sobre casos específicos de extradição. Entendo. E isso é porque, na realidade, em geral, quando estamos falando de extradições, é realmente algo que não pertenece só ao Departamento de Estado, mas também ao Departamento de Justiça, ao Ministério de Justiça norte-americano e também ao Judiciário, que também precisam da sua independência para analisar esse tipo de casos. Então, em geral, estamos proibidos de falar muito sobre esse tipo de assunto. A gente vai continuar analisando e conversando com o governo brasileiro. Muito bem. Para finalizar, Luque, a gente tem um programa muito interessante na Embaixada, que são os Jovens Embaixadores. As inscrições se encerram agora em agosto. O que é esse programa? É um programa fantástico que a gente tem lá na Embaixada Americana, que dá uma oportunidade para alguns 50 jovens de 15 a 18 anos de ir para os Estados Unidos, passar um mês lá, abrindo novos horizontes, mas também levando a cultura brasileira para a população norte-americana, realmente atuando como embaixador. É um programa que está direcionado para estudantes da rede pública aqui no Brasil. Muitas vezes estudantes que não iam ter outra condição de fazer este tipo de intercâmbio aos Estados Unidos. E realmente também é um programa que procura líderes e pessoas que já estão tomando uma atitude na sua própria comunidade de liderança, e de contribuição para a comunidade. Então, as inscrições estão abertas até dia 13 de agosto. Então, para quem está ouvindo, se você é da rede pública, se você conhece um adolescente da rede pública que seria interessado nisso, é importante ir para as nossas redes sociais ou para o site da Embaixada mesmo, para ver como fazer a aplicação e inscrição para este programa. Mas é muito legal e eu acho que é algo que todo brasileiro devia considerar e dar uma olhada nessa. Muito bem. Eu queria só tirar uma dúvida com o Luque, não sei se é da alçada dele, se ele sabe dizer, mas me chamou a atenção. Eu não sabia que os estados brasileiros, por exemplo, eles têm representantes também nos Estados Unidos, porque a gente teve essa notícia recente que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele nomeou a economista Marta Seilier, que é mãe da neta do Jair Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil. Seria ali um pedido do próprio Bolsonaro para nomear, o que o Tarcísio negou. Só que me chamou a atenção justamente porque a Marta Seilier, ela vai ocupar um cargo da gestão estadual nos Estados Unidos. Isso todos os estados têm? Você sabe dizer, Lu, que representantes também
além do governo brasileiro, né, como entidade, o governo federal, cada estado também tem representantes que atuam nos Estados Unidos? Michelle, é uma pergunta super interessante. Eu, para te contar a verdade, não estou sabendo desse tipo de representação dos estados. Eu sei que muitas vezes vai ter como delegações de comércio entre o estado de Nova York, por exemplo, o estado de São Paulo. Isso acontece muito, mas não estou sabendo sobre uma vaga, um posto permanente lá nos Estados Unidos, mas sempre apoiamos mais conexões entre os povos. É isso, é isso. Muito bem. Recebemos então aqui nos nossos estúdios em Brasília, na manhã desta quarta-feira, o Luque Ortega, ele que é o porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos. Luque, muito obrigado pela presença, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Volte sempre ao Nova Brasil. Muito obrigado, Diego. Um prazer. Obrigada. 7 horas e 23 minutos. Michele.